Hoje, 4 de agosto, a Igreja celebra a memória de São João Maria Vianney. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos convidados hoje a refletir sobre os desafios da missão, tendo diante de nós 2 importantes textos que nos apresentam alguns desses desafios, mas também que apontam caminhos para superá-los e atingir os objetivos propostos, isto é, a terra prometida e a outra margem, no sentido figurado do termo. A primeira leitura do livro do Levítico mostra Moisés querendo desistir da missão que Deus lhe confiou porque não encontrava a colaboração do povo e sentia que Deus o punia por não conseguir conduzir esse povo nos caminhos indicados por ele. O povo lamenta pela escassez de alimento e quer retroceder, voltar para o Egito, onde, apesar de ser escravo, tinha comida com fartura. Esse povo se recorda da comida que recebia e reclama da que estava recebendo. Eles não conseguem visualizar a libertação como uma passagem, e essa passagem como um processo doloroso, como um parto. Essa visão limitada os faz preferir voltar para a escravidão. Isso aborrece a Deus e a Moisés. Algo parecido acontece conosco quando, pela nossa alienação ou devido à nossa visão limitada, preferimos permanecer na escravidão, que oferece um aparente conforto a lutar pela liberdade e pela vida sem nenhuma forma de servidão. Esse mesmo Deus, que por meio de Moisés conduziu o povo para a terra prometida, nos conduz na construção do reino dos céus, como vimos nos domingos anteriores. Esse reino dos céus não é apenas um lugar no além desta vida, mas algo que começa aqui, nesta vida, no lugar onde estamos. Cada um de nós é convidado a promover esse reino. Deus nos dá as ferramentas necessárias e tudo o que necessitamos para isso, porém, nem sempre percebemos. Desse modo, muitas vezes brigamos com Deus, nos revoltamos com certos acontecimentos e situações que, se olharmos de outra maneira, perceberemos que é Deus apontando caminhos, chamando a nossa atenção, corrigindo nossas falhas, como um pai corrige os seus filhos, convidando-nos a aderir ao seu projeto, a seus propósitos. Ele nos convida para entrarmos no seu barco, isto é, para assumirmos a sua causa, porque a sua causa é também nossa, para a nossa vida, para o nosso bem. É o que Jesus faz no Evangelho de hoje. Jesus e a multidão estavam no lugar afastado. Ao cair da tarde, os discípulos se angustiam e sugerem despedir o povo para que possa comprar comida nos povoados vizinhos. Jesus então faz com eles uma espécie de brincadeira quando diz uma das palavras mais belas e sugestivas de todo o Evangelho: Dai-lhes vós mesmos de comer. O que Jesus desejava mesmo era levar os discípulos a compreender de forma bem concreta que a função de fartar o mundo de bens é dever de cada pessoa humana. É tarefa que cabe a cada um de nós, cidadãos desta terra. Compete, pois, a cada pessoa humana que vive neste planeta dividir com generosidade aquilo que tem, e desse modo todos seguramente se fartarão. Nada de querer passar essa função para Deus descarregando a consciência, pois é serviço nosso. Se o egoísmo nos leva a juntar, a caridade e a justiça deveriam nos levar a distribuir com as bênçãos de Deus para multiplicar. No meio de uma multidão tão grande como a que cercava Jesus,
pode-se facilmente intuir que não só uma pessoa entre todas trazia consigo 5 pães e 2 peixes, mas que diversas outras também tivessem alimentos. Contudo, somente uma teve a generosidade de pôr à disposição de todos aqueles o pouco que foi apresentado a Jesus e o que ela tinha. E é só sobre os pães e peixes disponibilizados por essa pessoa que o Senhor realizou a beleza da multiplicação. Também hoje, Deus não quer fazer o milagre sozinho, mas deseja contar sempre com a nossa parte, com o nosso pouco. Quando pomos com generosidade o que possuímos a serviço dos irmãos, Ele abençoa e multiplica. Mas quando nos apegamos interesseiros ao que temos por medo, desconfiança de perder ou puro egoísmo e não dividimos com os demais, Deus também não consegue multiplicar, pois percebe a falta de disponibilidade da nossa parte. Lembremos-nos, irmãos e irmãs, de que só Deus faz milagres, mas nós podemos ser a pessoa que, em meio à multidão, foi capaz de pôr à disposição de todos os 5 pães e os 2 peixes. Apenas sobre o que cada um generosamente apresenta é que o Senhor faz ontem e hoje a maravilhosa multiplicação dos dons. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, minha bênção, uma semana abençoada com Deus à nossa frente.